Recentemente, o Google lançou o Gemini 2.5 Pro e no vídeo de hoje você vai conhecer 5 maneiras de usar essa IA no seu dia a dia. Você vai aprender na prática como aproveitar todo o potencial dessa ferramenta para economizar tempo e aumentar ainda mais a sua produtividade. E a melhor parte é que você já pode começar a usar ele de graça. Então já chega de enrolação, porque você vai descobrir como fazer tudo isso e um pouco mais agora. Então aqui, para acessar o Gemini 2.5 Pro, você tem duas maneiras de acessar. Você pode fazer através do Google Studio, que é onde o Google concentra todas as suas ferramentas de IA, né? Ou você pode acessar ela de forma individual. Nesse caso aqui, a gente vai usar os dois jeitos, porque dependendo da situação aí, um desses jeitos pode te atender melhor, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Primeiro a gente vai acessar o Gemini através do Google Studio, que você pode digitar Google IA Studio no seu navegador, já tá no meu histórico aqui, né? Ou você pode acessar o link abaixo do vídeo também para ser mais rápido, ó. Aí você vai clicar nessa primeira opção aqui, caso esteja seguindo esse passo aqui, e você vai fazer login com a sua conta Google. No meu caso aqui eu já tô logado, né? Como vocês podem ver aqui, mas se você estiver acessando pela primeira vez aí, você clica nessa opção aqui, ó, e faça o login com a sua conta. E para acessar o Gemini 2.5 Pro, é só você vir nessa opção aqui, ó, e escolher essa daqui, ó. E pronto, você já tem acesso ao Gemini. E aqui você pode ver que está em inglês, né? E caso você tenha dificuldade com o inglês, você pode traduzir essa página também, tá? Ó, só você clicar com o botão direito aqui e traduzir para o português, que vai dar para você entender melhor aí. E o segundo jeito que eu tinha dito para você acessar de forma individual, você pode digitar Gemini 2.5 Pro aqui também, ó. No seu navegador, você vai clicar nessa primeira opção aqui, o mesmo procedimento. Você vai fazer o login com a sua conta Google, clicando nessa opção aqui nesse canto, ó. Como eu já acessei anteriormente, minha conta já está logada, né? Então você vai vir aqui e selecionar essa opção de Pro. Então você acessou das duas maneiras aí. Agora bora pro tutorial lá, que é o primeiro jeito que você pode usar essa IA é para transcrever o seu áudio e vídeo. E aqui, nesse primeiro exemplo, a gente vai usar o estúdio de IA do Google, porque nessa opção aqui ele suporta mais arquivos de vídeo. Você poderia até fazer esse processo por aqui, mas ele é mais ilimitado em relação aos formatos, tá? Então eu aconselho vocês a usar essa opção aqui, ó. Então nesse exemplo aqui eu vou transcrever um vídeo que eu tenho aqui, ó. Você pode escolher um vídeo ou áudio da sua preferência aí, ó. Vou pegar esse vídeo aqui, ó, que ele é mais curto, né? E vou arrastar pra cá, ó, até ficar nesse formato pontilhado aqui. Você já pode soltar, ó, tá vendo? Aí vai demorar alguns segundos aqui, né, para ele ler o seu vídeo, fazer todo esse processo aqui. Assim que ele terminar, a gente já volta e a gente coloca o prompt que a gente quer aqui, ó. Lembrando que você tem que selecionar essa opção aqui, tá? Gemini 2.5 Pro. Pronto. Ele já finalizou o processo de leitura desse vídeo, né? Agora a gente vai colocar o nosso prompt aqui, ó. Lembrando que todos os prompts, as coisas que eu for utilizar nesse vídeo vão estar abaixo aí, tá? Ou no primeiro comentário fixado ou na descrição. Caso esteja faltando alguma coisa, você pode comentar também, ó. Então eu vou pedir aqui para que ele transcreva esse vídeo no formato para o YouTube, ó. Isso aqui é interessante caso você queira transcrever seu vídeo para outro idioma ou queira corrigir a legenda do seu vídeo, sabe? Então vai demorar um pouco o processo, ó. Ele está pensando, ó. Agora ele já começa a transcrever o meu vídeo, ó. Aparentemente ele terminou de fazer a minha transcrição, só que por algum motivo, eu não sei se é só no meu Google Studio, ele vem faltando alguns pedaços aqui, ó. Já faz um tempo que eu percebo esse padrão. Então caso aconteça isso aqui, ó, é simples, ó. Você vai fazer o seguinte: você vai clicar nessa opção de seta aqui, ó. Depois que você fechar novamente, ó, aí toda a sua transcrição já vai estar aqui de forma corretamente. Eu não sei por que acontece esse bug aqui, sinceramente, mas a maioria das coisas que você pede aqui acontece esse negócio de faltar pedaço, não escrever direito. Então sempre que acontecer isso, você já pode usar esse método aqui, tá, ó. Então você pode ver que ele forneceu pra gente a transcrição do vídeo com a marcação de tempo, tá vendo, ó? Isso é muito interessante para você fazer uma legenda mais assertiva, né? E isso aqui é um recurso que pode substituir ferramentas pagas como o Descript e o Otter IA. Tem gente que paga ferramenta para fazer isso aqui, ó, e o Google faz de graça para você, ó. Mas isso aqui pode ficar um pouco mais interessante. Você consegue pedir para o Google, por exemplo, um resumo disso aqui na perspectiva em primeira pessoa.
ou na perspectiva que você desejar aí. Eu vou pedir em primeira pessoa, que esse é exemplo aqui, então eu vou pegar o meu prompt e vou colar aqui, ó. Vou pedir o seguinte, olha, resuma esse vídeo em um roteiro curto, em primeira pessoa, que soe agradável como áudio. Faça com que pareça que eu estou falando diretamente com o ouvinte, informal, natural e claro. Concentre-se na ideia, história pessoal ou ideias mais poderosas e seja breve. Menos de 3 minutos. Pule introduções, preenchimentos e qualquer coisa visual. Aqui entre parênteses aqui você pode resumir o quanto você quiser, tá? Às vezes você vai pegar um vídeo aí de 3 horas, 2 horas, você quer resumir em 30 minutos, 10 minutos. Lembrando que quanto mais você resumir, mais informações preciosas você vai perder, né? Então é isso que você tem que colocar na balança aí, ó. Eu coloquei 3 minutos aqui porque meu vídeo tem 5, né? Eu não vou perder muita informação. Então vou pedir para ele fazer esse processo aqui, ó. Olha só, vai demorar um pouco também, que ele está pensando aqui, mas já já ele começa a fazer esse processo aqui também. Ele deu aquele mesmo bug que já tinha mencionado. Para continuar aqui, você clica aqui, dá uma lidinha aqui, ó. Tá vendo? Aí depois que você vem aqui, dá uma lida, volta aqui, o texto aparece para você normalmente. Ele fez um resumo para mim aqui de menos de 3 minutos, simples e direto ao ponto. Isso é bom para quem tem a rotina muito corrida aí, né? Trabalho o dia inteiro, não tem tempo pra ficar aí 2, 3 horas assistindo o vídeo. Então, para resumir um conteúdo importante para você, isso aqui é muito bom. Mas isso aqui pode melhorar ainda. Se você for uma pessoa muito ocupada ou for preguiçoso igual eu, não tem aquela intimidade com a leitura, você pode pedir para o Google ler isso aqui para você, ó. E o processo é simples, ó. Você vai pegar isso aqui, ó, vai copiar esse texto que ele resumiu para você, dá um Ctrl C, vai vir nessa ferramenta aqui, ó, fluxo, e vai colar ela nessa barra. Aqui atrás dessa opção aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um prompt. Preciso que você leia esse roteiro inteiro para mim, palavra por palavra, do começo ao fim. Vou colocar 2 pontos aqui para ficar mais organizado, né? Aí você vai vir aqui e escolher essa primeira opção aqui, é que eu mais gostei, ó. E nessa opção de voz, você tem várias opções para você escolher. E aqui eu já deixo a recomendação para vocês. Os tons que eu mais gostei aqui foi o otimista, o casual e o suave. Então vai depender aí de acordo com o seu gosto aí, ó. Então vou pegar o casual aqui no caso, ó, que já é o que eu testei, ó. Vou colocar o tom casual e vou pedir para ele fazer isso pra gente. Olha, eu sei como é frustrante procurar uma ferramenta de IA para gerar imagens e a qualidade ser, assim, meio decepcionante, né? Vou pausar enquanto ele faz esse processo aqui, ó. É que ele pode acontecer esse errinho aqui mesmo, mas é normal, tá? Ele ainda tá fazendo o processo, ó. Em alguns momentos você vai conseguir que ele fale o seu áudio tudo de uma vez ou não. Então é só você esperar ele fazer esse processo aqui, que assim que ele finalizar, você pode ouvir já com o processo finalizado. E é o que eu recomendo, tá? Que é bem melhor fazer isso. Então vamos aguardar aqui, ó. Olha só, o processo finalizou aqui, ó. E vamos ouvir um pedaço desse áudio para ver como que é a voz dessa IA lendo o resumo pra gente, ó. Olha, eu sei como é frustrante procurar uma ferramenta de IA para gerar imagens e a qualidade ser, assim, meio decepcionante, né? Principalmente quando a gente é mais exigente com os detalhes. Mas aí, gente, eu descobri uma ferramenta chamada Crea AI que, sério, me surpreendeu demais. A qualidade das imagens que ela gera, especialmente na função chamada fluxo, é simplesmente incrível. Tá vendo como que esse tom de voz soou mais natural? É claro que não tá perfeito, mas cara, com isso aqui já é possível você conseguir uma narração pro seu vídeo, por exemplo, caso você queira fazer um canal dark, porque a gente sabe, né, que as ferramentas de dublagem, as melhores do mercado, o preço é meio salgado. Então, se você tá pensando em começar um canal dark e não sabe por onde começar, isso aqui é uma ótima opção, ó. A gente pode fazer um outro teste com uma outra voz também aqui, ó. Eu vou copiar esse mesmo texto aqui, ó. Olha só. E vou reiniciar o processo. Calma aí, vou sair daqui, vou voltar novamente aqui e vou colar o mesmo prompt. Só que agora, deixa eu ver se está na primeira opção aqui. Eu vou escolher um outro tipo de voz, que é o otimista. Só para vocês verem a diferença como que fica, ó. Cadê o otimista? Esse aqui, ó. O otimista, tá? Vamos colocar ele aqui. Olha, eu sei como é frustrante procurar uma ferramenta de IA para gerar imagens e a qualidade. Vou pausar aqui e vou esperar ele fazer todo esse processo aqui, né? Como eu disse para vocês, a ferramenta é nova ainda, é só um teste, ó.
Como você pode ler no canto aqui, ó, isso é só experimental, então pode ser que demore um pouco o processo aqui, ó, é bem normal, tá? Não sei se é porque tem muita gente usando também, muita gente na fila, é só você aguardar. Pode demorar de 2 a 5 minutos mais ou menos, vai depender aí. Mas para uma ferramenta de graça, né, isso aqui tá bom pra gente. Voltamos com o nosso áudio aqui, já está finalizado, e vamos ver como ficou num tom otimista, ó. Olha, eu sei como é frustrante procurar uma ferramenta de IA para gerar imagens e a qualidade ser, assim, meio decepcionante, né? Principalmente quando a gente é mais exigente com os detalhes. Mas aí, gente, eu descobri uma ferramenta chamada Crea AI que, sério, me surpreendeu demais. A qualidade das imagens que ela gera, especialmente na função chamada fluxo, é simplesmente incrível. Tá vendo? Bem interessante, cara. Eu sei que não tá perfeito ainda, mas para uma ferramenta que você vai começar a usar de graça, isso aqui tá numa qualidade satisfatória. Se você fizer um vídeo com uma narração dessas, não vai prejudicar a experiência do usuário. Então já me alonguei demais aqui, né? Já empolguei demais. Então vamos pro próximo jeito da gente usar isso. Senão a gente fica aqui o dia inteiro. Que o segundo uso é reaproveitar os seus conteúdos em vídeos. Então vamos supor que você é uma pessoa como eu, que estuda bastante pelo YouTube aí, né? E você quer pegar aquelas partes mais importantes e valiosas desse conteúdo e usar ela, por exemplo, em postagens, seja no Instagram, LinkedIn ou na aba postagens aqui do YouTube, enfim, pode usar. O tipo de conteúdo que eu mais pesquiso é o seguinte: como fazer o YouTube entregar os meus vídeos. Ó, que é uma dor comum em quem tá iniciando no YouTube, né? Eu vou pesquisar isso aqui. E aqui você pode ver os vídeos melhores ranqueados. Como que é um canal que eu já estou acostumado a assistir, eu vou pegar esse vídeo aqui do Marcos Lemos, ó. Vou vir aqui nesses 3 pontinhos, pegar o link dele, ó, compartilhar, vou só copiar esse link aqui, vou voltar no estúdio do Google, vou voltar para essa opção aqui de bate-papo, né? Sempre verifique se está selecionada a opção prévia do Gemini 2.5 Pro aqui, tá, ó. Já vou colar o meu link aqui, ó. Ele vai fazer a leitura também. Eu vou pedir para ele o seguinte comando, ó: analise essa transcrição e encontre o ouro. Eu quero só o ouro aqui, hein, pessoal? As ideias, frases ou momentos que farão as pessoas pararem de rolar a página e reagirem. Crie 3 posts no Instagram pensados para gerar conversa, além de 3 roteiros para o YouTube Short, cheios de energia e repletos de ideias estruturadas para viralizar. Gancho, valor, CTA. Aqui onde eu coloquei Instagram, você pode colocar de acordo com a sua necessidade aí, tá, gente? Eu usei isso aqui só para fins didáticos. É só um exemplo só. Pode ser para Reels, pode ser para TikTok. Você vai adaptar o que eu tô passando nesse vídeo aqui de acordo com a sua realidade, tá? Então vamos pedir esse comando aqui, ó. E esse aqui é um processo um pouco mais complexo, então vai demorar, porque ele tá pensando em como fazer isso, ó. Tá vendo esse procedimento aqui, ó? Então isso aqui pode levar cerca aí de 1 a 2 minutos mais ou menos, porque basicamente ele tá pegando um pedaço do vídeo e transformando em vários pedaços para várias plataformas diferentes. Assim que terminar o processo aqui, a gente já volta e conversa sobre os resultados. Ele finalizou o processo aqui, ó, mas aparentemente parece que tá faltando algumas palavras aqui, ó. Algumas frases estão meio sem sentido. Então é só fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Abrir essa aba aqui, ó. Dá uma lidinha nele mais ou menos aqui, ó. Que ele vai ajeitando as coisas, ó. Tá vendo, ó? Agora sim tá completo aqui, ó. Vou fechar aqui pra ficar melhor pra gente, né? E pronto, ó. Você tem uma seção de ideias bem resumidas pra você aí, ó. Ideias, frases ou momentos chaves, ó. Dor principal. Isso aqui é uma das piores coisas que você pode ver no seu painel do YouTube Studio. Você publica um vídeo e ele tem 0 visualizações, ó. O dilema: se eu não tenho recomendações, se eu não tenho impressões, como que eu vou ter taxa de clique? Tá vendo, ó? Você tá pegando o ouro, a estrutura que ele usou para fazer esse vídeo. Cara, isso aqui é um conteúdo muito valioso, ó. Aí tem a solução aqui, né, ó. O primeiro passo crucial, a importância do metadados, ó. O papel da capa, que é a thumbnail no caso, né? As legendas, retenção e fidelização, consistência a longo prazo e promoção privilegiada. Lembra que eu pedi só o ouro no prompt, ó? Aqui eu quero só o ouro, sem enrolação, ó. Tem que ir direto ao ponto, não quero ler uma bíblia para colocar em prática, não. Então, para post no Instagram, ó, ele dá algumas ideias para você também, ó. Um print da tela do YouTube Studio mostrando: esse vídeo não teve nenhuma visualização desde a publicação. Aqui é a legenda, né? Ele escreveu errado aqui, mas é legenda.
Mas, ó, 0 visualizações, essa é uma das piores sensações do YouTube Studio, né? Você publica e nada, ó. É claro, gente, que isso aqui não vai fazer tudo 100% pra vocês, né, ó. São ideias que ele vai te dando aqui, ó. Isso economiza muito tempo. Eu lembro que na época que eu trabalhava como social media e copywriter, eu perdia muito tempo tentando pensar isso, sabe? Quando vinha aquele bloqueio criativo, você não dava conta de fazer nada, não tô vendendo isso aqui como milagre. É só uma forma de quebrar o seu bloqueio criativo, por exemplo. Você não vai passar horas ali atrás de uma ideia. Nessa parte de baixo aqui, você vê a estrutura para você fazer um shorts. Ele dá essas ideias aqui, ó. Realmente, essa ferramenta do Google tá me surpreendendo, viu? Dá para fazer coisas bem interessantes. O terceiro jeito de você usar essa ferramenta é para visualizar e analisar dados. E para isso, a gente vai usar o Gemini nessa versão separada aqui, ó. Por quê? Porque aqui já é mais interessante para a gente ter algo de forma mais visual, sabe? E você vai entender o porquê disso, ó. Basicamente, dessa forma que a gente vai usar, isso significa que você pode pegar números confusos, complicados e transformar em algo que você consegue entender, em algo visual. Isso serve para várias coisas, como relatórios financeiros, análise de concorrentes ou dados que você coletou em pesquisas. Embora eu faça um alerta aqui, ó. Eu vejo o pessoal comentando que não é muito bom você colocar informações muito sensíveis nessas inteligências artificiais, tá? Então isso fica por sua conta e risco. É bom você pegar dados, por exemplo, que está disponível ao público, sabe? De concorrentes, de mercado. Agora, em relação a colocar dados seu próprio mesmo, muito sensíveis, eu vejo alguns comentários que isso é uma falha de segurança, sabe? Não sei exatamente o motivo. Confesso que eu tenho que pesquisar mais sobre isso para trazer para vocês, mas deixa o recado aí. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira criar um produto digital aqui e queira vender para vários países. E para mim definir o preço desse produto, eu preciso ter mais ou menos uma ideia ali do poder de compra do pessoal, né? É para mim colocar um preço médio para mim vender esse produto. Então o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse prompt, vou colocar aqui e vai ser o seguinte, olha, você pode criar um mapa mundi que mostra o poder de compra médio de cada país. Gostaria que ele fosse codificado por cores para facilitar a comparação visual das diferenças entre as regiões, onde cada país terá uma cor correspondente ao seu poder de compra médio, beleza? Eu quero algo mais visual. Então, antes de pedir esse processo, não esquece de ativar o Canvas, que é a parte visual. Se você não ativar isso aqui, ele vai te fornecer as informações ali, você não vai conseguir visualizar, ó. Então, é importante que você ative o Canvas. Vamos pedir para ele aqui, ó, observe que ele está fazendo isso aqui em código, tá vendo, ó? Essa parte aqui em codificação já, ó. Aqui ele tá conferindo, né? Ele tá meio que repassando o que você pediu para ele. Ele explica o que ele tá fazendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Bom, ele acabou de finalizar o processo, só que aqui está em código. Mas como você ativou a opção Canvas, você pode vir na prévia e visualizar o mapa, ó. Aqui, ó, ele nos forneceu esse mapa bastante interessante, ó, que é o poder de compra em dólares. Então aqui, ó, dados não disponíveis, de 2.000 até 4.999 dólares, de 5.000 a 9.999 dólares. É bem interessante esse modo de visualização aqui, ó. Então nesse mapa aqui você pode visualizar quem tem o maior poder de compra e quem tem o menor poder de compra. Se você quer vender um produto muito caro, por exemplo, ó, aí você já tem que vir para essas regiões que estão mais escuras aqui, tá vendo? E essa parte mais clara do mapa aqui, obviamente, é onde o pessoal tem o menor poder de compra, né? Então, com esse mapa aqui, você pode analisar, mas lembrando, gente, isso aqui tem que ser conferido, tá? Depois que ele fornecer esses dados aqui, isso não é algo exato. Como é algo experimental, você tem que pegar esse mapa aqui e fazer uma pesquisa mais aprofundada. É óbvio que você não vai sair usando isso aqui de cara, né? Ela pode cometer erros. Então fica atento nessa parte. Isso aqui pode ajudar muito também quando você estiver criando algum conteúdo. Caso queira explicar algo e demonstrar de forma visual, por exemplo, ó, você pode fazer uma animação com isso aqui, ó. Pode tirar print e fica bem mais visual, né? Tá vendo como que essa ferramenta do Gemini 2.5 Pro é bem versátil? Você pode usar elas em várias áreas. Então você não precisa limitar só a criação de vídeos, de imagens, de roteiros, só o que o pessoal tá falando aí. Tem várias
algumas usabilidades. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Agora eu quero testar ele para fazer um CRM, que basicamente CRM, para quem não sabe aí, né, é um sistema de gerenciamento, é o que as empresas usam para gerenciar os seus clientes. Então vamos supor aqui que eu sou um editor de vídeo e eu quero me organizar melhor para atender meus clientes. Então eu vou usar um prompt simples aqui, ó. Ó, atue como um desenvolvedor sênior de software e crie um CRM para mim. Só isso, sem muita complicação, ó. Vou ativar o Canvas aqui, que é muito importante. Ó, se aqui não tiver na versão Pro, se você não selecionar aqui corretamente, aí pode ser que não crie do jeito que está aqui no tutorial, tá? Ó, porque essa aqui é a versão mais poderosa, ó. As outras versões não vão conseguir fazer isso aqui do jeito que tá no vídeo, tá? Presta atenção nisso, ó. Então ative o Canvas e bora construir o nosso CRM. Assim que ele finalizar o processo, a gente volta. Aqui é o mesmo processo de antes, ó. A inteligência artificial basicamente está explicando o que ele está fazendo aqui, tá? Ó. É interessante você ler isso aqui para saber o que ele está fazendo, né? Bom, voltamos com o nosso vídeo finalizado aqui, gente. E aqui, enquanto eu fazia esse processo aqui, eu tive que trocar de conta porque eu atingi o meu limite diário do Gemini, né? Eu que não sou bobo nem nada, já sou prevenido, sabia que isso poderia acontecer. Eu já tinha uma outra conta reserva aqui, né? Eu só desloguei dela e loguei na outra conta, tá? Mas o procedimento é o mesmo, não alterem nada não. Lembrando, hein? Ativem sempre o Canvas, não esqueçam disso. Aqui a gente tem esse CRM e bora testar esse trem, ué. Vamos ver se isso aqui funciona mesmo. Ó, o negócio é simples. Vamos lá, vou adicionar um novo cliente aqui. Vai ser Léo Artificial. E-mail, vou colocar ideiasartificiais@gmail.com. Isso é fictício, né? E o telefone, vou colocar um telefone fictício aqui também. E o endereço, eu moro em Londres, ok? Então, vamos salvar o cliente. E olha só, pessoal, temos um CRM aqui, ó, tá vendo, ó? Tem o dashboard, ó, clientes, interações. Cara, você pode personalizar do jeito que você quiser. É claro, nem sempre o seu CRM vai sair do jeito que tá aqui, tá, gente? Isso aí é super normal. Para cada usuário aí, ele vai trazer uma customização diferente. E não tô vendendo isso que você vai ficar rico com isso aqui, hein? A gente só tá testando o poder da ferramenta, sabe? Pra gente ver o potencial que isso aqui tem de te ajudar, ó. Então, o que eu quero que vocês percebam é que fica claro que o Gemini é capaz de te ajudar a executar algumas tarefas simples aí. Lógico que não é perfeito, mas isso aqui abre muitas oportunidades para vocês. Então é assim que eu enxergo a inteligência artificial, sabe? Ela vai facilitar o acesso das pessoas, digamos assim. Porque esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui é algo que precisa de muitos anos de estudo. E aqui eu sou um cara que nunca estudei nada de programação e tô conseguindo fazer isso aqui com a inteligência artificial. E o quinto jeito que eu encontrei para você usar a inteligência artificial do Google é transformar capturas de telas em códigos. Por exemplo, olha, digamos que você está construindo aí uma página para o seu produto ou serviço, sei lá, depende do que você vai vender, e queira adicionar um pop-up, que são aqueles ícones, aquelas seções que ficam nas páginas. Em vez de você começar do zero, você pode pesquisar no Google um pop-up, por exemplo, um pop-up de desconto aí. Vou pesquisar um aqui só para vocês verem, ó. Isso aqui, ó, Exit Intent Pop-up, que é um pop-up de saída aí, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou tirar um print aqui, ó. Lembrando que aqui eu tô usando uma extensão, tá, gente? Caso você queira saber qual extensão é essa que eu tô tirando o print aqui, eu deixo nos comentários aí, ó. Vou tirar o print, vou vir no Gemini e colocar ela aqui, ó. Vou ativar o Canvas para não esquecer aqui já, né? E vou pedir o seguinte, ó. Um comandozinho simples aqui, não tem nada de extraordinário, não. Ó, você pode escrever o código exato para esse pop-up em português para mim aqui. Lembrando, ó, já ia esquecendo aqui. Vou colocar no Pro aqui, né? E vou pedir esse código aqui pra gente. Vamos ver se ele consegue fazer. Olha só, voltamos com o nosso código aqui, ó. E olha só, ele fica assim, ó. Você clica em prévias aqui, ó. E você pode ver que ele já fez o código para o seu pop-up aqui, ó. Tá vendo, ó? Você pode clicar em obter meu desconto, ó. E quando você estiver construindo a sua página, você pode usar isso aqui para pegar o código da seção que você deseja aí, ó. É lógico que não é perfeito, os erros podem acontecer. Aparentemente aqui o cronômetro não tá funcionando. É só você refazer o processo de novo que no próximo
vai estar funcionando normalmente, tá? Olha, ficou bem parecido, né? A cor, o cronômetro, 15% de desconto. Então, caso você queira construir uma página aí, e não tem dinheiro para investir no web designer aí, né? O Google pode te ajudar aí, cara, dar uma forcinha para você construir a sua página aí. É só pegar uma captura de tela e pedir para IA fazer o código para você. Lembrando, hein, que eu não entendo praticamente nada de códigos. Então, outra forma também que você pode usar, que é bastante interessante, é que você pode pegar a URL, que é o endereço do site aí que você quer, né? E pedir pro Gemini analisar e te mostrar toda a estrutura e como esse site foi feito. Aí isso pode te dar uns insights bem interessantes também. E essa ferramenta do Google é muito poderosa. Ela ainda tem mais para melhorar muito. Ela vai fazer muito barulho no mercado ainda. E voltando pro Google IA Studio aqui pra gente conversar mais tranquilo. E eu lembro que uns tempos atrás, essas IAs do Google, cara, eram horríveis, sabe? Porque elas eram muito generalistas. Elas não focaram apenas num tipo de IA. Elas eram tipo um pato, sabe? Aquela história, não nada direito, não anda direito, não voa direito. Eles atiraram para todos os lados. Só que depois de um tempo, acompanhando esse mercado, eu tô percebendo que eles estão ficando cada vez mais competitivos em várias áreas. É como se fosse aquela empresa que lança um jogo e depois coloca aqueles patches para melhorar, sabe? Aconteceu isso com o jogo do Cyberpunk, se eu não me engano, que eles lançaram um jogo cheio de bug, mas com o tempo eles foram consertando isso e hoje a fama do jogo é de um jogo muito bom, embora o estrago já tenha sido feito no lançamento. Então aqui, ó, é muita ferramenta que o Google tem. Esse vídeo já tá muito longo, não vou me aprofundar muito nelas não, mas você pode clicar nessa opção aqui de gerar mídia. E aqui também você pode criar imagens, vídeos, inclusive vamos testar na criação de uma imagem aqui, ó. Como eu gosto de cachorro, quero uma linda imagem de um cachorro husky na natureza, ó. Aqui eu vou escolher a versão 16:9 e eu quero criar 2 imagens aqui, só o básico mesmo pra gente ver como que vai ficar isso aqui, ó, com a nossa imagem aqui, ó, e você já pode ver que ela faz uma imagem com uma certa qualidade, ó. Vou aproximar aqui, olha só, já é satisfatório, já dá pra você usar alguma coisa aí pra fazer alguma capa, ó, dependendo da sua necessidade aí, ó. Você também pode fazer uma animação com essas imagens aqui, ó. Eles têm um gerador de vídeo aqui, ó. Inclusive eu tô pretendendo fazer um vídeo separado só sobre isso. Eu acho que isso merece, viu? Que é o seguinte, vou baixar essa imagem aqui pra gente animar, ó. Vou salvar em qualquer pasta aqui, que vai ser... Vou salvar por aqui mesmo, vídeos. Ok, vou lá, beleza. Já salvei a minha imagem aqui, ó. Vou voltar nessa opção aqui de gerar mídia e vou nessa opção aqui de ver, ó. Eu vou carregar a minha imagem aqui, vou selecionar a minha imagem por aqui, ó. Vou selecionar essa daqui mesmo. Vou colocar só um prompt simples aqui, ó. Anime a imagem. E bora fazer essa animação aí. Ó, processo finalizado. Temos a animação do nosso vídeo aqui, ó. Tá vendo? Vou abrir em tela cheia aqui, ó. É um prompt simples, tá, gente? Ó, é claro que você tem que colocar um prompt mais elaborado para sua imagem ficar bem mais fluida. Mas com um simples comando aqui a gente já consegue esse resultado aqui, ó. Não sei por que tá travando um pouco aqui. Tô achando que é o meu PC mesmo. Mas enfim. Cara, até pouco tempo esses geradores de vídeos e imagens do Google eram horríveis. Não sei se você testou no começo, mas cara, não tem nem comparação. Eu tenho um vídeo sobre essa ferramenta no canal, inclusive. Então essas foram 5 maneiras incríveis de como o Gemini pode te ajudar a criar coisas. E espero que algum desses exemplos aqui tenha te dado algum insight, alguma ideia. E caso você queira conhecer mais uma ferramenta muito interessante, eu recomendo conhecer o Queen, que é uma IA chinesa e alternativa ao ChatGPT, que pode te ajudar muito em seus projetos. Então, como eu sempre digo, caso você não tenha dinheiro para investir no ChatGPT, nessas ferramentas famosas, é bom você conhecer ferramentas alternativas, né? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu sou o Léo, muito obrigado por me assistir até aqui e por hoje é isso.